Saudações a todas e todos. Hoje irei falar um pouquinho com vocês sobre a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. Muitos historiadores consideram a Guerra Civil Espanhola como um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial, né? Porque foi o momento onde as potências nazifascistas fizeram o teste dos seus equipamentos, das suas armas, dos seus exércitos, táticas militares. E também mostrou, de certa forma, a Guerra Civil Espanhola, a política diplomática dos países ditos livres, liberais da Europa Ocidental, como Inglaterra e França, a sua inação perante a expansão nazifascista na Europa, tá bom? Bom, antes de falarmos do conflito em si, eu quero falar aqui de alguns antecedentes sobre como estava a Espanha aí no período, tá? Então, vamos lá, os antecedentes. Pessoal, a Espanha do início do século XX, ela passou por várias crises políticas, sociais, econômicas, tá? Já desde o finalzinho do século XIX, a Espanha já tinha sido derrotada na Guerra Hispano-Americana com os Estados Unidos e perdeu colônias, né? Filipinas, perdeu Cuba. Então já teve derrota em guerra lá no finalzinho do século XIX. Isso já mexeu um pouco com o brio espanhol. A Espanha, no século XIX até o século XX, também passava por momentos sempre turbulentos com relação a se o governo ia ser republicano ou se ia ser monárquico. Sempre teve essas disputas na Espanha, né? O que a gente chamava das brigas ali, que é uma herança de brigas, né, entre carlistas, que eram pró-monarquia, e os liberais, que eram mais favoráveis a uma república. E isso percorreu do século XIX até o século XX, essa briga política. Tá? Você teve também outra crise nas colônias espanholas, né, principalmente no Marrocos, ali em 1920, crise muito tensa. E em 1918 teve o surto de gripe espanhola para piorar ainda a situação do país. E vamos considerar tudo isso que a Espanha também era um país não muito desenvolvido em questão industrial, ainda é um país bastante agrário, bastante dependente ainda da questão agrícola, tá? Então você junta todos esses fatores aí e você tem um país numa situação bastante instável. Fora isso, né, essa dicotomia, assim, a gente sempre vai ver na Espanha, do século XIX até a Guerra Civil, essa dicotomia, esses dois elementos, essa bipolarização, tá? Então, se a gente tinha lá no século XIX os liberais contra os carlistas, a gente vai vendo que no século XX a briga vai ser principalmente entre a esquerda ou republicanos contra os conservadores, tá? E nós vemos que essa briga, né, ela é muito, muito tensa. A gente tem uma guerra de classes, uma luta de classes muito intensa na Espanha desse período, tá? Você tem ali os conservadores, né, que são as elites, os religiosos, os monarquistas, o pessoal da direita, perseguindo massivamente os republicanos, os anarquistas, os socialistas, tá? Inclusive você tinha grupos, você tinha, por exemplo, do lado da direita, um grupo chamado Sindicato Libre, né? Que eram grupos de milícia mesmo, que assassinavam o pessoal da esquerda, os anarquistas, sindicalistas, tá? E você tinha do outro lado os nosotros, que eram uma espécie também de milícia, só que da esquerda, que também fazia perseguições a religiosos e etc. Tá? Aos conservadores. Então, era um momento muito tenso. Mas a gente tem que ser bem honesto que a repressão e a violência caía sempre mais pro lado mais fraco, gente. Quem sofria mais com a repressão e a violência era quem? Eram os trabalhadores, eram os sindicalistas, tá bom? O que vai acontecer então na Espanha? Vamos ter o seguinte.
Em 1923, vai assumir o governo um cara chamado Primo de Rivera. O Primo de Rivera, ele era militar, tá? Ele vai assumir como primeiro-ministro do rei Afonso XIII. Então a Espanha era uma monarquia parlamentar, por assim dizer, e na verdade, a partir de 1923, ela vai ser uma ditadura escancarada que quem vai governar de fato vai ser o Primo de Rivera. Tá? Ele vai governar. O governo dele é um governo extremamente violento com seus opositores, com quem é republicano, com quem é da esquerda. Tá? Ele assumiu, o Primo de Rivera, muito interessante, porque ele assumiu com um discurso dele. Isso já é histórico, tá, gente? Isso acontece na nossa história, não é novidade. Ele assume como ditador com um discurso assim: ah, eu sou contra o sistema, essa política de corruptos, temos que acabar com isso. Então ele vem como um arauto da nova política, tá bom? Na verdade, não tem nada de nova política. Ele vai perseguir, vai tentar uma modernização ali da Espanha, mas é bem fraco os resultados que ele vai obter, tá? Bom, depois desse tempo de governo, de ditadura do Primo de Rivera, até 1930, ele vai morrer e tal, e aí temos eleições em 1931, temos o fim da monarquia na Espanha, finalmente, e aí é instaurada a República, a Segunda República Espanhola. Quem vence as eleições é esse cara aí, né? Alcalá Zamora como presidente e o Manuel Azaña, guardem esse nomezinho aí, ele será o primeiro-ministro, ele que vai organizar o gabinete, escolher os ministérios, tá? Só que o que acontece, gente? Esse governo é um governo republicano, mas ele é muito jovem, ele não pode ir promovendo mudanças, um rompimento muito grande, assim, vamos mudar toda a Espanha, que acabou de sair de uma ditadura. Então são reformas muito gradativas, muito leves que vão acontecendo. E aí, esse governo vai sofrer pressões tanto da direita, dos conservadores, da igreja, das elites, como também vai sofrer pressão da esquerda, dos anarquistas, dos socialistas mais radicais, dos sindicalistas. Então ele sofre pressão dos dois lados, tá, esse governo. E vai ser também um momento turbulento, por quê? Porque tanto a direita quanto a esquerda vai continuar promovendo suas ações de violência. Por exemplo, os anarquistas, o anarquismo ele tem uma visão bastante anticlerical, pois ele acredita, né, que os poderes igreja, Estado e o capital, eles acabam fazendo o que? Eles dominam a sociedade e dominam as pessoas. Então você tem que romper com esses três poderes. Então, uma das ações que os anarquistas faziam frequentemente era ataque, né, a igrejas, a padres, porque esses também, não é que eles eram isentões, não, tá, gente? Eles só falavam de fé, da igreja, não. Os padres, eles tinham posicionamentos políticos, como a gente vê muito hoje, alguns religiosos, tá? Então você tinha esse embate muito grande entre anarquistas e o clero. E do outro lado também, você viu os militares ali conspirando e também fazendo ataques a sindicalistas, a trabalhadores, a pessoal do movimento operário. Tá? Então você estava com esse clima efervescente na Espanha desse período aí. Nós temos alguns erros táticos aí, principalmente dos anarquistas, pois eles pensam o seguinte, ó, não tem que fazer greve de voto, não tem que apoiar política nenhuma, porque o Estado é o opressor. Então a gente vê que os anarquistas, nesse primeiro momento, eles não estão dando muito suporte para esse governo republicano recente. Isso é um pouco problemático. Tá? Depois eles vão rever esse posicionamento, mas até 1933 aí, os anarquistas acreditam, não, Estado, igreja e capitalismo não se apoia de forma alguma, não se faz concessões. Tá? E isso acabou fortalecendo setores da direita, como por exemplo a SEDA, né? A SEDA era a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, eram as direitas reunidas, tá? Que começam a se fortalecer por causa dessas distensões, dessas brigas. Bom, vamos continuar.
Aqui temos fotos aqui, né? Além da minha imagem, temos aí, tá? Ficou apagado aí, mas aqui do lado esquerdo é o Afonso XIII, tá? Rei da Espanha. E do lado direito temos o Primo de Rivera, né? O ditador de 23 até 1930, tá? Vamos falar um pouco sobre o conflito, então. Em 1936, de novo, eleições na França, aí você tem a vitória da Frente Popular. A Frente Popular é uma coligação ali que vai englobar setores republicanos, setores liberais e setores da esquerda espanhola, tá? Um pessoal que se chamaria mais progressistas hoje em dia, ok? Então eles vencem, a Frente Popular ela vence. O Azaña, que era ministro, ele acaba se tornando presidente da Espanha. Só que o que nós vamos ter aí, gente? Aquela dicotomia, aquela bipolarização continua existindo. A tensão agora se configura da seguinte maneira: de um lado, os republicanos, representados pela Frente Popular, onde você tem liberais, democratas, republicanos, anarquistas, socialistas e comunistas, e você vai ter do outro lado os nacionalistas, que vai englobar quem? Setores conservadores, a igreja, militares, vai englobar um grupo que são as falanges espanholas, tá? Falanges espanholas é um grupo que surge, se torna partido tal, e foi criado pelo filho do Primo de Rivera, que tem o mesmo sobrenome, né? Também é Primo de Rivera, tá? Ele que cria as falanges espanholas, que elas têm uma ideia do quê? De um nacionalismo misturado com a religiosidade, com o catolicismo, tá? Um governo forte, etc. Características daquelas dos regimes totalitários da Europa. O que acontece? Não dá nem muito tempo e em 17 de julho de 1936, um general chamado Sanjurjo, tá? Ou Sanjurjo, ele faz um pronunciamento. O que é um pronunciamento? É uma declaração, né, golpista de militar. Quando um militar se insubordina contra o governo, ele faz uma declaração. E esse general faz esse pronunciamento dizendo o quê? Basicamente ele diz que não dá para continuar com esses políticos corruptos governando a Espanha, esta falta de moralidade, esta bagunça toda. Por quê? Por que ele faz esse pronunciamento? Porque o governo do Azaña já estava para promover algumas coisas, gente, como, por exemplo, reforma agrária. Reforma agrária é a distribuição de terras, né, para as pessoas de forma mais equânime. Um Estado laico, sem ligações a quaisquer religiões. Voto feminino. Isso deixava os conservadores loucos, né? E a autonomia das regiões, tipo Catalunha, né? E País Basco, entre outras, tá? Que a Espanha tem essa questão das regiões ali dela que sempre lutam por sua autonomia. Pois bem, aí o que acontece? Os nacionalistas acham isso intolerável e através do pronunciamento de Sanjurjo, falam, não aceitaremos isso. E aí começa a guerra, gente, com esse posicionamento dos militares. Só um detalhe, o Sanjurjo faz o pronunciamento dele, mas ele não dura muito tempo. Ele sofre um acidente e logo sai da jogada. Tá? Um acidente de avião, se eu não estou enganado. E aí quem vai liderar o movimento nacionalista será o general Francisco Franco. Aqui uma imagem aqui, tá, gente? Aqui à esquerda o Manuel Azaña, que foi primeiro-ministro e depois presidente, e na direita o general Sanjurjo. Ok? Pois bem. Pessoal, com a morte do Sanjurjo,
Francisco Franco, general também, assume a liderança do movimento nacionalista, ele que vai conduzir o golpe militar, e aí algumas regiões vão se insubordinar primeiramente, né? Então, as Ilhas Canárias, as regiões um pouco mais distantes da Espanha mesmo, tá? As Ilhas Baleares, o Marrocos, que é colônia, e o sul da Espanha ali também começa a ir para o lado nacionalista, tá? É importante destacar, gente, isso é o que marca bastante o conflito da Guerra Civil Espanhola, é que os nacionalistas eles são apoiados por potências estrangeiras. No caso aí, são apoiados pela Itália fascista, né, que mandam lá o Corpo Truppe Volontarie, né, que é o corpo de voluntários fascistas que vão lutar junto com Franco. A Alemanha nazista, que vai mandar a Legião Condor, mandar equipamento pra caramba, avião, especialistas para treinar soldados e etc. E também pouca gente fala, mas os portugueses também mandam soldados ali para lutar pelos nacionalistas, tá? Então os viriatos portugueses, né, que são um agrupamento que também vai lutar em nome dos nacionalistas. Vamos lembrar, gente, também que Portugal, Portugal também está num regime fascista ali, tá? O regime que a gente chama de salazarismo, tá? Que vem de Antônio Salazar, que é o ditador lá de Portugal. Então, basicamente na Europa ali, a gente tem 4 regimes fascistas que se destacam mais ali, que são o salazarismo em Portugal, depois vai ter o franquismo na Espanha, nazismo na Alemanha e a Itália fascista, tá bom? Então, esses são os apoios que os nacionalistas terão nesse conflito. E os republicanos também vão receber um apoio, tá? Eles vão receber o apoio principalmente da União Soviética, socialista, do México, e vão receber apoio de todo o resto do mundo, gente, que são as brigadas internacionais. O que são as brigadas internacionais? Elas surgiram lá de uma ideia do Partido Comunista, lá da Internacional Comunista, lá para 1936, no primeiro ano da guerra mesmo, de fazer uma oposição às tropas nazifascistas. Então tentar juntar os comunistas de todo mundo, não só comunistas, mas anarquistas, juntar a esquerda que tivesse interessada em lutar contra a expansão nazifascista lá no território espanhol. E aí as brigadas, elas iam, né, da 11ª à 15ª, elas eram incorporadas ao exército espanhol para lutar, tá? Então você tinha o exército republicano formal mesmo, você tinha as brigadas que ajudavam, você tinha também umas colunas, é importante falar disso, tá? Umas colunas independentes que lutavam contra o fascismo, tá? Geralmente eram compostas de anarquistas, trotskistas algumas vezes, tá? Por exemplo, com a coluna do Buenaventura do Ruth e tal. O lema das brigadas internacionais era o quê? Para vuestra libertad e la nuestra, né? Para a vossa liberdade e a nossa também. Um lema bastante impactante, né? Porque representa o quê? Temos que enfrentar, combater com todas as forças o fascismo. Então você teve, gente, mexicano, francês, você teve alemão e italiano dentro das brigadas internacionais, bastante, porque nem todo alemão era nazista, nem todo italiano era fascista, tá, gente? Você teve húngaro, belga, chinês, brasileiro, né? Você tem um brasileiro, Apolônio de Carvalho, que era do Partido Comunista Brasileiro, foi lutar na Guerra Civil Espanhola, depois lutou na Resistência Francesa, então tivemos gente de todo mundo participando dessas brigadas internacionais, foi um movimento global. A gente vê algo assim, mais ou menos parecido, a gente viu agora no século XXI, com alguns estrangeiros indo lutar lá no Kurdistão, junto, né, com o PKK, as YPG, YPJ, lá no Kurdistão contra o Estado Islâmico. Tá? A gente teve muitos estrangeiros indo lutar contra o Estado Islâmico e ajudando o povo curdo. Não na mesma proporção que nessa época aqui, tá bom, pessoal? Só um parênteses aí. Agora, gente, é importante destacar o seguinte.
O lado republicano, ele não tinha uma unidade ideológica, organizacional tão boa assim. Isso é um problema muito grande. Primeiro que você tinha lá anarquistas, você tinha republicanos, liberais, comunistas e etc. Então, para vocês terem noção, muitas vezes você tinha brigas dentro dos próprios republicanos, eles se matando. É. Em Barcelona, em 1937, você teve o que chama de Jornadas de Maio. Foi bem complicado, porque você tinha basicamente, né, a CNT, Confederação Nacional do Trabalho, que era um sindicato dominado pelos anarquistas. Eu estou falando bastante anarquista, gente, porque os anarquistas, quando a gente fala de Guerra Civil Espanhola, os anarquistas tiveram uma participação extremamente importante, porque eles dominavam praticamente todos os sindicatos, CNT, a Federação Anarquista Ibérica, FAI, tá? Então, você tinha ali os anarquistas que se juntaram ali com o Partido Operário Unificado Marxista, que era o POUM, que era de uma inclinação trotskista. Então, os anarcos se juntaram com os trotskistas. Só o que acontece? O Partido Comunista Espanhol, ele recebia ordens diretamente da União Soviética. Olha só. E a União Soviética era governada, nada mais, nada menos, por quem? Joseph Stalin. Stalin, inimigo mortal de Trotsky. E aí o que acontece? O Partido Comunista Espanhol tem sua diretriz. O POUM e a CNT estão com outras ideias. E aí começa a ter um conflito entre os grupos. E aí eles começam a se matar. Então deixaram até... Os nacionalistas muitas vezes não tinham nem o trabalho de ter que matar, atacar os republicanos, pois os próprios republicanos se atacavam, tá? Então tinha uma briga ideológica muito grande, tá? Das ideias de trotskismo, stalinismo e anarquismo. Isso complicava uma unificação de lutas, tá? Esse aqui é o general Francisco Franco. Tá? Já vou falar um pouco mais dele aí, mas vai ficar governando bastante tempo a Espanha. Importante falar, gente. Importante falar. Do lado republicano tinha uma coisa incrível que era uma articulação, uma participação de vários setores da sociedade, de várias idades, gêneros. E aí temos a foto de Marina Ginesta, 17 anos. Morreu acho que em 2014, né? Ela sobreviveu à Guerra Civil e com 17 anos essa moça lutando pela República Espanhola. Isso é muito importante. Tivemos uma participação feminina muito, muito grande, tá? Na Guerra Civil Espanhola, do lado republicano. Essa imagem do lado esquerdo aqui, gente, é a cidade de Madrid. Então, esse é o lema, né? Já ouviram falar não passarão? Aí tá escrito assim, no passarão. El fascismo querem conquistar Madrid. Então o fascismo quer conquistar Madrid. E Madrid será a tumba do fascismo. Não vai passar. Aqui o fascismo será derrotado. Então era o lema, né? Não passarão. Esse lema não passarão e aquele gesto do punho cerrado, né? Antifascista, enquanto os fascistas geralmente faziam aquela saudação de mão estendida, os antifascistas fazem a saudação do punho cerrado, que depois os Panteras Negras dos Estados Unidos vão utilizar também. São coisas da Guerra Civil Espanhola, tá? Aqui do lado direito, nós temos a tomada de Barcelona e aqui embaixo temos mulheres participando, tá? Da Guerra Civil Espanhola. Ok? Eu vou comentar um pouquinho melhor, que acho que vai ter um mapa aqui mais pra frente, ó. Pessoal, dá uma olhadinha nesse mapa. Então esse mapa está mostrando aí, né, na cor mais escura, aí a zona nacionalista inicial, depois você tem o avanço nacionalista, em verde e em vermelho tem a zona republicana. Vocês podem notar que na zona republicana aí, né, nós temos Madrid, aqui no meião mesmo, e
Barcelona, que são as duas grandes cidades da Espanha, elas são republicanas, tá? Então um destaque importante aí é esse. As grandes cidades, nesse contexto, elas são republicanas e acontece o seguinte, a gente começa a ver que essa expansão veio do sul e começou a ir pro norte e tal. Porque muitos dos militares rebeldes, nacionalistas, eles estavam instalados em bases no Marrocos e tal. Tá? Por isso que muitas canções da Guerra Civil Espanhola, canções republicanas, depois eu coloco alguns links para vocês, ela sempre fala assim, temos que combater os mouros. Porque como os caras que vêm do sul da Espanha ali, eles eram chamados de mouros antigamente, tá? Por causa da questão dos árabes, quando invadiram a península e tal. Então, eles falam assim, ó, temos que impedir que os mouros venham e invadam aqui Madrid, Barcelona e etc. Então, nas canções, sempre quando você ouvir a palavra mouro, está se referindo aos nacionalistas, aos soldados do Franco e tal. Tá? Pessoal, tanto Madrid quanto Barcelona, quando as duas cidades caírem, será basicamente o fim da guerra já. Tá? Barcelona vai cair já lá para 38, a queda de Barcelona, e Madrid ainda fica resistindo, mas também vai acabar caindo. Tá? Em Madrid, a queda de Madrid foi bastante drástica, pois tinha uma história que era a seguinte, 4 colunas do general Francisco Franco estavam se dirigindo para Madrid. Só que dentro de Madrid tinham muitos traidores. Tinha vários traíras lá dentro. Vários caras aliados ao Franco. Vários vira-casaca. Esses caras eram chamados de Quinta Coluna. Eles facilitaram a entrada dos exércitos do general Franco na cidade de Madrid. Por isso que até hoje existe um termo de quinta coluna. Quem são as quintas colunas? São os infiltrados, são os traíras lá. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, resultados aí. Vitória do general Franco em 1939. As tropas nacionalistas vencem. Na guerra você vai ter cerca de 500 mil de mortos. Foi uma guerra bastante violenta, principalmente porque foram testadas as armas que os nazistas estavam fabricando, né? Por exemplo, bombas incendiárias, técnicas de combate como a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Então você teve, por exemplo, uma cidade chamada Guernica, que foi retratada, né, naquela obra do Pablo Picasso. Tem um vídeo que mostra, né, ele destrincha toda aquela obra ali, bem interessante. Depois eu posso colocar o link para vocês também aqui, quem tiver interesse. Mas Guernica foi onde as armas nazistas foram testadas ali sem qualquer pudor. E a população massacrada. Mas teve outros massacres muito grandes, tá? Promovidos pelo chamado Terror Blanco, que foram os massacres que os nacionalistas promoveram. Vários desaparecidos e refugiados, inclusive muitos refugiados vieram para o Brasil, então tivemos um afluxo muito grande de espanhóis para cá nesse período, aqui para o Brasil. Foi instaurado um regime fascista de governo, chamado franquismo. E esse regime franquista ele vai durar até 1975, gente. Pra vocês terem noção quanto tempo o Franco fica no poder. Um período extremamente longo. Tá? O regime franquista ele segue uma ideia meio de nacional, catolicismo, tal, porque aquela ideia do clero vai vencer da Igreja Católica muito forte, pois a Igreja Católica representou uma unidade para a Espanha, uma unidade moral, junto com a identidade da pátria. Então é Deus, é pátria, nação, povo. Todas essas palavras, gente, unidas, elas são... Quando elas formam esse conjunto, elas são um pouco perigosas, tá? No sentido que elas constroem um discurso muito perigoso. Porque se você não participa dessa unidade, aí você é diferente,
Se você é diferente, você vai ser perseguido, você tem que ser eliminado, você tem que participar disso daqui, dessa nossa unidade, dessa nossa pátria, dessa nossa religião, dessa nossa nação, desse nosso governo. Se você está alheio a isso, assim são os regimes totalitários, é assim que eles são construídos, né? Pois bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ficado claro. Só para finalizar mesmo, é importante a gente lembrar que a Guerra Civil Espanhola, além de ter sido o ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial, ter mostrado a inação da França e da Inglaterra, que falaram, não vamos me intrometer nessa guerra não, deixa ela acontecer, também teve isso. Mas ela mostrou principalmente as tensões entre coisas que não são conciliáveis de forma nenhuma, que é o nazismo e o fascismo e as ideias de esquerda. Elas não se conciliam, gente. Nazismo e fascismo são uma coisa, e as ideias de esquerda, socialistas, anarquistas, são coisas extremamente opostas e que se enfrentam de forma violenta. E vocês vão ver aí, viram aí agora, e verão também na Segunda Guerra Mundial. Nazismo e fascismo não tem absolutamente nada a ver com socialismo, comunismo e anarquismo. São ideologias opostas e que acabam se enfrentando. E quando se enfrentam, o negócio é bastante violento. Pessoal, agora realmente fico por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.